Nesta aula eu vou criar a aplicação ASP.NET Core, onde eu vou mostrar como salvar e exibir imagens em um banco de dados SQL Server. Eu vou iniciar abrindo o nosso banco de dados Estudo e a tabela Filmes, cuja estrutura possui um ID, um campo ID do tipo inteiro, é uma chave primária e é do tipo identidade. Logo, vai ser um campo auto-incremental. Nome, descrição, data do lançamento, o gênero, o preço e o mais importante, a imagem. O tipo de dados usado é var binary max. É aqui que as imagens vão ser armazenadas. Então, esse é o banco de dados, essa é a tabela que eu vou acessar. Os dados que existem na tabela Filmes são, então, até o momento, eu possuo essas informações. Note que os dois primeiros registros não possuem imagem, então eles têm um valor nulo, enquanto que os registros 3, 4, 5 e 6 possuem imagens que eu vou ter que acessar. Então eu vou ter que tratar imagens existentes e imagens inexistentes. Eu vou partir desse banco de dados, dessas informações, vou criar uma aplicação onde eu vou poder incluir informações e acessar as informações e exibir numa aplicação ASP.NET Core. Então eu vou abrir o Visual Studio, vou clicar em Create New Project, vou selecionar Visual C Sharp Web ASP.NET Core Web Application. Aqui eu vou informar aqui uma pasta ASP Core Estudo e aqui eu vou dar o nome para a minha solução de ASP Core Salva Exibe Imagem. Vou marcar a opção Web Application Module View Controller sem autenticação. Então vou criar uma aplicação ASP.NET Core MVC com views e controladores. Vou dar um OK e ele vai criar a solução para mim. A minha solução já foi criada, eu vou abrir aqui View Solution Explorer e agora, como eu já expliquei na aula anterior, eu vou iniciar o desenvolvimento. Eu não preciso incluir uma referência ao SQL Server, porque aqui no SDK ele ainda não carregou o SDK, tá vendo? Ele está carregando ainda. Vou ter que aguardar um pouquinho para mostrar que a referência ao Entity Framework já está feita aqui no projeto. Enquanto isso, eu vou na pasta Models, que foi criada por padrão, criar uma classe que eu vou chamar de Filme. Eu vou criar a classe, o arquivo de contexto, para usar o Entity Framework para acessar as informações. Então, a classe Filme. Essa classe eu vou definir aqui as propriedades que vão corresponder com as colunas da tabela Filmes que eu tenho no meu banco de dados. Então eu vou dar prop tab, começar com ID e as demais propriedades eu vou copiar e colar porque isso eu já mostrei nas aulas anteriores. Pronto, ele terminou de carregar. Então olha, no NuGet eu tenho Microsoft ASP.NET Core All. Se eu abrir aqui, Microsoft Entity Framework Core 2.01. Então eu não preciso referenciar, ok? Então já criei a classe. O que eu vou fazer aqui? Eu vou, como eu já mostrei na aula referente ao Data Annotations, definir algumas anotações aqui. Então eu já vou copiar e colar. Eu vou usar essa classe para criar o formulário onde eu vou enviar as informações do filme e a imagem do filme. Então eu vou copiar e colar já os Data Annotations para mim ganhar tempo e não perder tempo com digitação. Aqui eu vou ter que referenciar o System Component Model Data Annotation Schema, porque aqui eu estou reforçando que eu quero mapear a tabela, essa classe Filme para a tabela Filmes. E aqui vou incluir uma referência para Data Annotation. Dessa forma eu tenho o ID, o nome, a descrição, a data de lançamento, o gênero, o preço, a imagem do tipo um array de bytes, como eu expliquei na aula anterior. Então a minha classe está criada. Eu agora tenho que definir a minha classe de contexto. Deixa eu recolher. Então vou fazer isso na pasta Models. Vou acessar Project Add Class e eu vou chamar essa classe de Filmes DB Content. É essa classe que vai me servir de ponte, de vinculação entre o Entity Framework e o meu mapeamento. Nessa classe eu vou definir um construtor, onde eu vou definir o meu DB Context Options, informando o meu contexto. Como eu já fiz isso diversas vezes, eu vou copiar e colar aqui para ganhar tempo. Naturalmente, essa classe ela tem que herdar de DB Context, que é uma referência do Entity Framework. Filme DB Context, é aqui eu chamei de filmes, né? Deixa eu arrumar aqui, filmes, filme, vou renomear aqui para filme. O construtor é filme. Definir
a minha classe de contexto, onde eu fiz o mapeamento aqui da minha entidade filme para minha tabela filmes e estou indicando o contexto. Agora o próximo passo é eu ir no arquivo Startup e registrar o meu contexto. Para isso eu dou Services, dou AddDB Context e aqui eu vou informar o meu contexto. Então, para ganhar tempo, eu já vou copiar e colar aqui. Aqui eu estou registrando o meu contexto, eu vou ter que referenciá-lo aqui, está na pasta Models, e o provedor também que eu vou utilizar na aplicação. Vou acessar o SQL Server, então eu estou usando o Provider e use SQL Server. E aqui eu estou obtendo a string de conexão, que eu chamei de Film Contact. Então eu vou ter que definir aqui no arquivo app settings uma seção. Para me criar uma seção, eu faço assim. Essa aqui é a seção onde eu vou informar a string de conexão. Está criada a seção. Agora eu vou definir o contexto, onde eu vou registrar a minha string de conexão. Então eu chamei ela de Film Context e aqui está a string de conexão que eu estou usando para acessar aquele banco de dados. Agora o SQL Server já sabe como acessar o banco de dados estudos usando o contexto, o provedor e obtendo a string de conexão aqui do arquivo appset. A próxima etapa é definir o controlador. Agora eu já tenho tudo pronto para acessar, então eu posso criar o controlador. Então eu vou na pasta controller, ele já tem um controlador criado por padrão, que eu não vou mexer nesse controlador. Então eu vou puxar um pouco mais para cá, vou clicar com o botão direito, vou dar Add Controller e vou marcar MVC Controller Empty, ele vai criar um controlador vazio. E aqui eu vou chamar de Filmes, aqui eu vou colocar no plural, Filmes Controller. Ele vai criar um controlador na pasta Controllers com o método Action Index, como ele faz por padrão. Está aqui meu controlador. Agora a próxima etapa aqui é eu injetar a instância do meu contexto. Eu já mostrei em aulas do curso que nós podemos também usar aqui um padrão repositório, mas para simplificar nessa aula eu vou trabalhar diretamente acessando o contexto do Entity Framework. Então para isso eu vou criar um construtor e nesse construtor eu vou definir antes uma propriedade, uma variável do tipo FilmDBContext, que eu vou chamar de context. Então eu tenho que referenciar e depois no construtor eu vou injetar uma instância do meu contexto. E agora eu vou atribuir essa instância injetada obtendo um valor na variável underline contexto. Dessa forma, a variável underline contexto passa a representar a instância do meu contexto que vai permitir acessar as minhas entidades e fazer um mapeamento com o banco de dados, realizando a persistência das informações. Com base nisso, eu já posso iniciar o desenvolvimento dos meus métodos Action. Eu tenho um método Action Index que eu vou aproveitar. A primeira coisa que eu vou fazer, que eu vou querer fazer, é exibir os filmes. Então eu vou dar um var, vou obter todos os filmes. Para isso, eu já vou usar o meu contexto. Note que eu tenho acesso a filmes. E eu vou retornar uma lista de filmes. Aqui eu tenho que incluir uma referência ao System Link. E vou passar isso para a minha view. Aqui eu não preciso informar, mas aqui é o get. Eu vou dar um get, vou acessar a instância do meu Entity Framework, vou retornar a lista de filmes e vou exibir na minha view. Para isso, eu vou criar a view agora. Então eu vou clicar com o botão direito e vou dar um Add View. Antes disso, eu vou salvar tudo e vou dar um build na minha solution para ver se até o momento não existe nenhum erro. Vou clicar com o botão direito, vou dar Add View e aqui eu vou usar o meu modelo. Eu vou exibir os filmes, então eu vou usar um template de lista. E qual que é a minha classe? A minha classe que eu estou usando é o filme, a minha entidade filme. O meu modelo é representado pela classe filme que está lá na pasta Model. E a minha classe de contexto é a minha FilmDBContext. Então eu vou usar o layout padrão e eu vou gerar a view para exibir as informações. Então eu vou dar um add aqui, ele vai gerar a view para mim. Ele já gerou a view para mim. Aqui eu vou fazer pequenos ajustes. Então ao invés de index, eu vou exibir filme. Aqui ele criou um link para o método ActionCreate, que eu vou definir logo em seguida. E aqui eu vou colocar o texto incluir novo filme. Aqui ele está usando o meu model, a minha classe filme. Ele está usando o enumerable, então ele está acessando o nome das propriedades e aqui ele está exibindo o valor. Aqui eu vou colocar o texto editar, detalhe e deletar. Aqui a única coisa que eu tenho que fazer, que o único tratamento mais elaborado, é na hora de exibir a imagem. Por quê? Porque aqui, olha,
para mim exibir uma imagem, eu não vou usar esse código aqui. O que eu vou fazer? Lembra que no meu banco de dados eu posso ter imagens, mas eu posso ter valores null. Então é aqui que eu vou tratar para exibir. O que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou usar o razor, né? Vou dar um if. O que eu tenho que verificar? Se o meu item, imagem, se a minha imagem for diferente de null, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma tag img, source, e vou definir aqui o nome do meu controlador filmes. E aqui eu vou definir um método action que eu ainda não criei, que eu vou chamar de exibir imagem. E eu vou passar o quê? Vou passar o ID da imagem. Aí ele vai exibir a imagem. Isso se o campo imagem for diferente de null. Caso contrário, o que eu vou fazer? Aí eu vou copiar e colar aqui, ó, a tag. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou exibir uma imagem padrão. Então eu vou fazer assim, ó, img, src, e aqui eu vou copiar uma imagem aqui na minha pasta wwroot, na pasta imagens. Eu vou clicar com o botão direito, eu vou dar add existing item. Vou aqui, eu tenho uma pasta que eu preparei aqui, tá vendo, ó, sem imagem. Então eu vou exibir, quando for null eu vou exibir essa imagem aqui, que indica que eu não tenho uma imagem para aquele filme ainda. Então eu vou digitar aqui, você ficar em dúvida, você faz assim, ó. Aqui não tem isso, então eu não vou precisar desse código aqui. Então meu código ficou assim, ó, ID maiúsculo. Então agora a minha view index vai exibir todas as informações da minha tabela filmes, e no campo imagem, se a imagem for diferente de null, ele vai usar um método action exibir imagem que eu não criei ainda, eu vou criar do controlador filmes para exibir a imagem com esse ID. Se a imagem for null, ele vai exibir essa imagem aqui, ó, sem imagem, ok? Então a nossa view index já está pronta. Vou fechar e agora eu vou continuar definindo o código no meu controlador, filmes controller, e aí eu vou definir agora o método action para criar a imagem, que eu vou chamar de create, mas na verdade ele vai incluir. Então esse aqui é o get, ele só vai apresentar as informações. Então eu vou criar essa view, create, eu vou selecionar o template create. Da mesma forma, eu vou marcar aqui o meu modelo como a classe filme e o meu contexto filme de bcontest, e vou dar um add. Então ele vai criar uma view aqui, e aqui eu vou ter que fazer os ajustes mais importantes. Incluir novo filme. Incluir novo filme. Vou remover isso aqui. Aqui a primeira coisa que eu tenho que fazer, como eu já comentei, aqui no formulário, aqui eu tenho os dados que eu vou postar. Eu vou ter que fazer um ajuste. No formulário, o que eu vou ter que definir aqui? Eu vou ter que definir nesse formulário o método, né, que vai ser o post. E eu vou ter que informar também, eu vou usar o atributo enctype. E eu vou selecionar multiform data. Então toda vez que eu for enviar arquivos, no formulário eu tenho que definir esse atributo aqui do HTML. Então aqui no nome não vou alterar nada, descrição também não, data de lançamento também não, gênero, preço na imagem. Na imagem eu vou ter que, ao invés de usar o input, nesse campo o que vai acontecer? Eu tenho que fazer o upload da imagem. Eu vou selecionar uma imagem e enviar para o servidor. Então na imagem aqui, ao invés, eu vou fazer uns ajustes aqui no input. Então eu vou dar o input type, o tipo que eu vou enviar aqui, ó, é file. Vou dar um ID, que eu vou chamar de files. ASP4 é imagem, form control, e aqui o validation fica igual. O botão submit, eu vou alterar o texto, incluir filme, e aqui eu vou colocar retornar para a lista. Então eu fiz dois ajustes aqui. Primeiro, incluindo aqui, na verdade, um controle para fazer o upload. E quando eu postar as informações, eu vou postar o meu model, que é filme, e a imagem, que eu vou ter que tratar lá no meu método action create, quando eu definir o post. Então é isso que eu vou fazer agora. Então aqui no controlador, eu tenho que definir agora o post. E eu vou copiar e colar. Ele não é complicado, então eu tenho que incluir aqui uma referência ao System Threading Tasks e ao System Collection Generics. E a minha interface Form File, que está no namespace Microsoft ASP.NET Core HTTP. Eu tenho que referenciar também aqui o Memory Streams. Então aqui, ó, nesse método, aqui ele me apresenta o formulário e quando eu envio as informações, eu recebo as informações do filme e a imagem. Eu posso enviar mais de uma imagem. Aqui
eu estou fazendo uma interação, mas no nosso caso aqui eu vou estar exibindo apenas uma imagem. O que ele vai fazer? Ele vai verificar se o tamanho da minha imagem é maior do que 0. Neste caso, ele vai copiar, vai criar um stream, vai copiar via stream e depois vai atribuir aqui para a minha propriedade imagem do meu filmes. Aí ele vai incluir no contexto, dar um save change e redirecionar para a página index. E para concluir, eu vou ter que definir aquele método para exibir imagem, lembra? Que é o exibir imagem. Aqui é muito simples. Eu estou passando o ID do filme, eu localizo esse filme, vejo se ele é igual a null. Se ele for igual a null, eu retorno null. Se não, eu pego a imagem, crio um memory stream e retorno um file as streams no formato image JPEG. Aí eu consigo exibir a imagem. Então eu vou chamar esse método, só para lembrar, né? Aqui, ó, exibir imagem é o meu método action do controlador filmes, onde eu estou passando o ID do filme. No controlador ele vai receber o ID e vai retornar a imagem. Então o método, meu controlador está pronto, já está, as minhas views também já estão prontas. Eu só vou fazer um último ajuste aqui no arquivo de layout, onde eu vou exibir o controlador a lista. Eu vou iniciar exibindo a minha lista de filme. Então eu vou chamar o método actionIndex do controlador filme. E aqui, apenas para ele não exibir aquela, que eu vou apagar tudo isso aqui, ó, e vou copiar e colar aqui um código salvando e exibindo imagem do banco de dados. Vou dar um build para ver se eu não tenho nenhum erro. Então agora, quando eu executar, a primeira coisa que ele vai fazer é acessar os dados e exibir todas as informações. No primeiro e segundo registro, as imagens são null, então ele vai exibir aquela imagem sem imagem. Depois ele vai exibir as imagens que eu tenho aqui nesse registro e eu vou incluir mais uma ou duas imagens para você ver funcionando. Então eu vou executar, ele vai levantar o servidor e vai exibir aquela página inicial com um link para mim acessar os filmes. Está aqui. Vamos aguardar. Está aqui. Aqui é a página principal. Eu esqueci de mudar o... Vamos aqui no layout. Esqueci de mudar o texto. Então aqui, ó, filmes. Não preciso alterar filmes. Então, ó, eu vou acessar o método index do controlador filmes. Se der tudo correto, ele vai exibir aqui as imagens e todos os dados da minha tabela filmes. Tá aqui, ó. Tá vendo? Os dois primeiros registros não têm a imagem, então ele vai exibir aquela minha imagem que eu salvei aqui no meu projeto. Então vamos incluir uma imagem. Então a parte de exibição está ok, tá vendo? Ele está exibindo as imagens. Então eu vou clicar agora em incluir um novo filme. Ele vai me apresentar o formulário, tá vendo? Aqui eu vou pegar informações para não perder muito tempo, eu vou pegar daqui, tá? Então eu vou copiar esse código aqui, ó, Vingadores Guerra Infinita. Vamos cadastrar um filme aqui. A descrição também vou pegar daqui, ó. Só para a gente ganhar tempo. Aqui eu poderia ter colocado um text area, né? Data de lançamento eu vou colocar aqui, ó, 01/03/2018. Gênero, ação. Preço, eu vou colocar aqui R$50. E imagem, aqui que é o nosso foco. Eu vou selecionar um arquivo. Aqui eu vou numa pasta que eu tenho aqui, ó, que é esse aqui, ó, Vingadores. Selecionei a imagem. Quando eu clicar em incluir, ele vai fazer a inclusão e vai me apresentar a lista e já deve aparecer a imagem. Então vamos lá. Vamos ver se ele incluiu. Aqui, ó. Certo? Vou incluir mais um. Para você ver. Vamos pegar uma outra imagem. Esse aqui, Os Farofeiros. Esse é o último que eu vou mostrar. Os Farofeiros. Aqui eu poderia ter colocado aqui, ó, no projeto. Vamos ver na View Create.
Onde é que é mesmo? Na descrição. Então aqui, ao invés de ser um input ASP for na descrição, eu vou usar aqui, ó, um text area ASP for descrição, e aqui eu vou definir rows igual a 3 e cols igual a 60, as linhas e as colunas. Vou salvar. Vamos ver se ele vai aceitar. Vou mandar ele... Opa, fiz alguma coisa errada lá. Vamos voltar. Aqui é o seguinte, ó. Você tem que fazer assim, ó. Fechar com text area. Vamos voltar agora. Atualizar. Pronto, ó. Então vamos lá. Os farofeiros. Os farofeiros. A descrição que eu vou pegar de lá. Data de lançamento, eu vou colocar aqui qualquer data, tá? Gênero comédia. Preço 60. E aqui selecionar o arquivo. Eu vou selecionar. Ele me abriu a pasta onde eu já tinha preparado as capas do filme. Vou selecionar Farofeiros, que é a capa daquele filme. Está aqui a imagem. Quando eu clicar em incluir, ele vai... Vou colocar um breakpoint aqui no Create, ele vai receber. Vou colocar um breakpoint aqui, ó, quando ele for incluir os filmes, tá? Vou clicar em incluir. Olha lá, ele parou aqui, ó, ele recebeu os filmes. Tá vendo? Ó, comédia. Ó a imagem. É um array de bytes, tá vendo? A descrição, o gênero e o preço. Então aqui ele converteu para um string e salvou como um array de bytes no meu campo imagens. Aqui ele está fazendo a persistência. Vou mandar continuar. Se eu vim aqui, está aqui a minha imagem. Então é assim que nós podemos incluir imagens em um banco de dados e exibir imagens. Existem outras abordagens, mas essa abordagem que eu usei é bem simples e você vê que ela é bem funcional. Então era isso que eu queria mostrar nessa aula. Até a próxima!